paz do Senhor, queridos professores, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos, para mais uma aula 8, que tem o título Uma Lição de Humildade. Então, você que está com a sua lição aí, e você que quer aprender, estaremos aqui falando sobre este assunto, uma lição de humildade. Texto áureo se encontra em João, capítulo 13, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, aqui nós temos esta lição, estaremos falando aqui, compartilhando alguns assuntos, algumas coisas a respeito desta palavra humildade, Então, a leitura em classe desta lição se encontra em João capítulo 13, versículo 1 a 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou também na sua lição. Então, ela diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, aqui, através dessa leitura, nós temos aqui alguns objetivos apresentados nesta lição para nós aqui meditarmos. O primeiro objetivo é abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Jesus. O segundo objetivo para este tema é correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E o terceiro é promover contraste entre humildade e ostentação. Em João capítulo 13, versículo 15, nos fala o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, aqui nós temos este texto, como um texto-chave desta lição. A introdução dessa lição nos traz o seguinte: nessa lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Esse episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés. Então, onde ele ensinava através do seu exemplo e relevância da humildade para aqueles que o seguem. Então,
Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. E a partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então, aqui nós temos esta lição para que entendamos os ensinamentos de Jesus no capítulo 13 aqui de João, né? O Evangelho de João. Nós precisamos fazer uma retrospectiva lá no capítulo 11 e 12. Primeiro, a prévia de preparação para o enfrentamento da sua missão redentora. Ainda no capítulo 11, se nós formos dar uma voltada um pouquinho, capítulo 11, versículos 55 e 56. Ali o Evangelho de João, nós encontramos a festa da Páscoa se aproximando. Então Jesus ele vai a Betânia, a casa do seu amigo Lázaro, agora ressurreto, né? E no capítulo 11, o sinédrio dos judeus se reuniu para decidir o que fazer com Jesus de Nazaré, né? Capítulo 11, versículo 47, nos traz esse seguinte texto, né? Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Então, os membros do sinédrio, constituído por sacerdotes, escribas e outros religiosos, né, da elite, procuravam-se, né, ou perguntavam-se: o que faremos? No versículo 48, a preocupação daqueles religiosos fez com que chegassem ao consenso de que se o deixamos assim, todos correrão, ou todos crerão, e virão, né, os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, decidiram encontrá-lo e prendê-lo, né, como vemos no capítulo 11, versículo 57. Então, aqui, Jesus cuidadosamente retirou-se para Betânia e continuou operando milagres e curas no meio daquele povo. Agora, a unção que precedeu a morte de Jesus, já no capítulo 12, nós vemos Jesus aceitou ali um jantar oferecido na casa de Maria e Marta e Lázaro agora, e na casa de seus amigos aconteceu algo inusitado. Maria tinha guardado um alabastro, né, de nardo puro, equivalente a 1 libra, que era o peso de 327 gramas aproximadamente. Então era um perfume caríssimo, derivado de uma erva aromática que crescia nos campos do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Então, Maria amava Jesus como seu Salvador e Senhor, por isso tomou esse vaso de alabastro e o derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Ali, o cheiro desse perfume encheu a casa inteira. No capítulo 12, versículo 3, nós encontramos a Bíblia dizendo: então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Agora, nós não devemos confundir Maria, irmã de Lázaro, com a mulher pecadora. Em outra ceia, acontecia na casa de Simão, que era leproso. Então, nessa ceia na casa do publicano, a pecadora derramava lágrimas sobre os pés de Jesus e com devoção enxugava os pés do Filho de Deus com os seus cabelos, tá? Então,
Cuidado para não confundir aí essas duas pessoas, né? Então, e o terceiro ponto nós temos aqui, Jesus, ele declarado rei amado sobre um jumentinho em Jerusalém. Então, após a ceia na casa de Lázaro, no dia seguinte, João capítulo 12, versículo 12 em diante, até o versículo 19, Jesus ele resolve voltar para Jerusalém, mas foi surpreendido com uma multidão que queria ouvi-lo e presenciar outros milagres. Então deparou-se com uma multidão de admiradores e curiosos que tomaram ali folhas de palmeiras e lançaram diante dele, clamando, como diz o versículo 13, né? Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, ele encontrou ali um jumentinho, assentou-se sobre ele, conforme o profeta Zacarias fala lá no capítulo 9, versículo 9, que diz bem assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, ao entrar desse modo em Jerusalém, Jesus ele declarou ser o Messias e o Salvador que estava pronto para enfrentar ali os seus, né? Já no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28, né? Enquanto Jesus orava ao Pai Celestial, ele dizia, né? Veio do céu uma voz que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então, a multidão ouviu a voz, mas não a compreendeu. Jesus, então, disse a todos, né? Versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Então, aqui nós vemos, outro ponto interessante, aqui nessa introdução, ou nesse contexto, né, para entrarmos nesse tema, Jesus ele também resolve fazer uma ceia especial com os discípulos. E depois desses acontecimentos, Jesus sabia que a festa da Páscoa estava se aproximando, então ele resolveu antecipá-la, fazendo uma ceia com os seus discípulos no capítulo 13, né? Aqui logo a seguir, capítulo 13 de Evangelho de João. Então aqui Jesus ele reúne seus discípulos na ceia e exemplifica uma humildade fazendo o trabalho de um serviçal da casa onde estava reunidos. Então, quando Jesus fez a última ceia pascal com os seus discípulos, a narrativa indica que a festa da Páscoa estava próxima, como fala no capítulo 13, versículo 1, diz bem assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, foi nessa ceia, olha só, foi nesta ceia que Jesus instituiu um novo ensinamento para a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que a igreja realiza até os dias de hoje. Então, ali, Jesus ele quebra o protocolo daquela ceia, dando-lhe um significado particular. E para instruir ali sobre a humildade, o Filho de Deus não apenas emite conceitos morais e filosóficos, mas torna-se um exemplo vivo e prático de humildade com uma atitude. Ele agora aproveita um costume tradicional das pessoas do seu tempo,
e demonstra como aqueles homens deveriam agir na expansão da igreja no mundo. Então, vamos para a nossa lição aqui. O primeiro tópico diz o seguinte: uma história real sobre a humanidade. Então aqui Jesus, o mestre, cria uma história real. Então vamos lá. O lava-pés, né? Nesta passagem do Evangelho segundo João, lendo agora aqui na lição, o primeiro tópico e o primeiro ponto, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. E nesta ceia o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Outra coisa que nós encontramos aqui é o encontro ou desenvolvimento desta história. Então, no ponto 2 diz o seguinte: no capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. E ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Então aqui nós vemos o enredo da história. João, capítulo 13, versículo 1 até o 4. Nós vemos que antes de tudo Jesus ele tinha interesse em fazer uma ceia com os seus discípulos para ter momentos de comunhão e também companheirismo. Agora, os discípulos sabiam que alguma coisa aconteceria no futuro do seu mestre. Então, Jesus sabia também que já era chegada a sua hora de fazer o grande sacrifício por toda a humanidade. Então aquela ceia era a oportunidade que Jesus tinha não só para comungar com os seus discípulos, mas de essencialmente ensinar-lhe algo de novo e indispensável antes da paixão. Então, depois da mesa posta, para todos ali os discípulos se assentarem para comer, de repente, a Bíblia diz, Jesus, o mestre dos mestres, tomou uma bacia com água e alçou as pontas de sua túnica e amarrou-as na cintura. Tomou as mangas compridas e largas, típicas das túnicas ali daqueles tempos, né? Como a lição diz, amarrou-as por trás do pescoço. Esse era o modo de um servo da casa, cingir-se para trabalhar, tendo mãos e pernas livres para os afazeres. E lavou os pés dos discípulos. O costume do lava-pés nos tempos bíblicos fazia parte do tratamento dispensado
aos convidados do Senhor de uma casa. Então, ao chegar à casa onde faria a ceia da Páscoa, a Bíblia diz que Jesus não encontrou nenhum servo daquela casa para lavar os pés dos convidados. Toda a ação pública de Jesus era feita de modo inteligente. Para quê? Para transmitir uma lição de vida. Então, outro sim, o dono daquela casa acedeu apenas para que Jesus fizesse a ceia desejada, visto que era o epicentro, né, daquele momento. Então, ele reuniu apenas seus discípulos para cearem juntos. E nesse episódio, Jesus, ele aproveita para dar o maior exemplo de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos que estavam pasmados sem entender aquela atitude do seu mestre. Agora nós vemos o terceiro ponto do primeiro tópico, a lição nos trazendo o seguinte: a mudança de paradigma. Então, o que diz ali? Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelos mestres forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do divino mestre, que era manso e humilde de coração. Então, Jesus aqui, ele quebra o paradigma de uma tradição judaica, né? Por quê? Porque Jesus, ele sai do cenário público das multidões, né? Se aglomerando em torno dele, sempre querendo mais um milagre, mais algum milagre, e olha para os seus discípulos e dedica algum tempo a mais, preparando-os para o que viria à frente. Então, depois de uma caminhada a pé pelas estradas poeirantes ali, entre Betânia e Jerusalém, que era aproximadamente 15 quilômetros, com subidas e descidas, então Jesus chega à casa em que realizaria ali a ceia com seus discípulos. E, naturalmente, as sandálias de couro usadas propiciava a sujeira, o ressecamento e as calosidades nos pés. Então, em determinado momento, Jesus interrompe a ceia para espanto de todos, a fim de ensinar-lhe que o caminho da conquista do reino de Deus é palmilhado com humildade. Capítulo 13, versículo 5. Diz essa passagem: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então ele ensinou que a humildade é a verdadeira expressão da grandeza de espírito de uma pessoa. Jesus exemplificou a atitude humilde em seu cotidiano. O cristianismo, meus queridos, só teria sucesso e só alcançaria o seu objetivo se os valores deixados por Jesus fossem vividos por seus seguidores. Por isso, a humildade não pode ser mera demonstração apenas exterior, mas precisa ser interiorizada, tá? No coração
e na mente dos verdadeiros servos de Deus. No segundo tópico, a nossa lição tem um tema: humildade implica autoconhecimento. João capítulo 13, versículo 3, ali diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então nós temos aqui esta passagem, né? O primeiro ponto do segundo tópico aqui fala o seguinte: conhecendo a própria natureza. Então, Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que iria para Deus. Foi o que eu falei aqui, né? João 13, 3. E nesse contexto, ele deliberadamente trocou o papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim, sendo Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensinava-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. Então, Jesus, ele conhecia a própria natureza. Jesus, ele tinha consciência do seu papel e da sua importância como Senhor e Mestre. Lendo na lição aqui, nós vemos que ele inverteu o seu papel de Senhor para agir como simples serviçal, a fim de ensinar a lição aos seus discípulos. Ele sabia o que queria e o que estava fazendo. Para que aqueles homens entendessem a filosofia do reino de Deus, Jesus, ele sabia que precisaria mudar os seus valores pessoais. Queridos, a nossa natureza humana, ela tem o estigma do pecado, da presunção, e por isso temos dificuldade em abaixar a cabeça e nos humilhar. Preferimos nos impor para provar que temos poder. Preferimos olhar de cima para baixo, como a lição diz, nunca olhar de baixo para cima. Preferimos as coisas altas. Preferimos os picos mais altos da vida, porque é próprio do ego humano. Jesus ensina no ato de lavar pés dos seus discípulos que ele, sendo mestre e senhor, sabia se humilhar como homem, mesmo não precisando provar que era humilde. Então os discípulos não teriam dificuldade alguma para lavar os pés do seu mestre, mas teria problema para lavar os pés uns dos outros. Quando olhamos para a lição, aqui nós vemos que Jesus, com uma atitude não só humilde, mas também decisiva, ele prosseguiu em lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram em choque, porque não conseguiram entender o que Jesus queria ensinar. Por essa razão, ele declarou, lá em João capítulo 13, versículo 7, ele diz: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então a lição a ser aprendida era do serviço desinteressado que foi visto na morte de Jesus Cristo na cruz, tá? Naquela casa com uma bacia de água em sua frente, Jesus apenas dá o exemplo, né? Ali em João capítulo 13, versículo 15. Então, o segundo ponto da lição aqui, do segundo ponto do segundo tópico, diz o seguinte: o exemplo deixado por Jesus.
Aqui a lição nos traz o seguinte texto: pense no verbo divino repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz esse apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então aqui, Jesus, ele simplesmente deu o exemplo. Jesus não precisava provar que era humilde, mas ele deu o exemplo. Então o ato de lavar os pés dos discípulos deixou-os envergonhados. E alguns ficaram em silêncio, sem entender, né? Por exemplo, Pedro, um dos mais temperamentais, ficou indignado com o fato de Jesus humilhar-se para lavar os seus pés. Como diz João capítulo 13, versículo 6, né? E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Então aqui, Pedro reagiu porque entendia que o Senhor Jesus não podia estar disposto a fazer o trabalho de um servo. Pedro disse ao Senhor, quando chegou a sua vez, que ele nunca lavaria os seus pés. Jesus respondeu-lhe: o que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. É o próximo versículo, versículo 7 diz isso. Entendeu? Então Pedro disse ao Senhor, Senhor, versículo 9, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. O que Jesus queria que Pedro e os demais discípulos soubessem era que havia assumido o papel de servo para fazer a vontade do Pai. Então, Jesus disse em outra ocasião, lá no capítulo 5, versículo 30, que ele não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Pedro, ele precisava entender que sem uma obra completa de limpeza e humilhação, aqueles discípulos não conseguiriam fazer a obra de Deus. Sendo Jesus o verbo divino, ele se fez carne para identificar-se conosco. Temos dificuldade, meus queridos, para servir e nos sujeitar aos outros, porque temos medo da rejeição. E por nossa índole pecaminosa, temos receio de que as pessoas se tornam superiores a nós. E isso existe nos dias de hoje. Essa insegurança, muitas das vezes até o ciúme, né? Muitas das vezes causa ali aquela, por que isso? Nós vemos a insubmissão, ela tem a ver com o medo e a insegurança. O nosso ego é insubmisso e rebelde, não se submete a nada e a ninguém, principalmente a palavra do Senhor. Então, às vezes, quando dominados por um sentimento de inferioridade, né, fazemos de tudo para não se sentirmos rebaixados. Mas Jesus sabia de onde vinha. Ele conhecia a sua procedência e o que realmente importava. Por isso, ele deu um exemplo, tá? Terceiro ponto da lição diz o seguinte:
o maior no reino de Deus. Aqui no tópico 2. O nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira. Então aqui o caminho da vitória da vida é ser livre e humilde. Então, em certa ocasião, nós vemos, Jesus ele percebeu entre os discípulos uma discussão sobre quem era maior entre eles e disse àqueles homens. Ele falou bem assim, e ele lhes disse, lá em Lucas capítulo 22, versículo 25 até o 27, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, o princípio básico contra a arrogância do espírito humano é assimilar a ideia de que o maior deve ser o primeiro a servir. A pessoa humilde nunca se sobrepõe, porque antes de tudo a humildade é um estado de ser. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico da nossa lição, o terceiro tópico fala humildade e ostentação. Humildade versus ostentação. Então o primeiro ponto diz o seguinte, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca da proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Então, olha só. Em João capítulo 13, versículo 4, ali diz, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Aqui nós vemos a humildade vem despida de ostentação. A palavra cingir-se, meus queridos, não é um termo moderno. Na Bíblia, versão Almeida, revista e corrigida, a ARC, nós encontramos a palavra cingiu-se. E na Bíblia, nova versão internacional, que é a NVI, está escrito que Cristo levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, que é o equivalente ao ato de cingir-se. Agora, na Bíblia Almeida, revista atualizada, a ARA, ali nós encontramos escrito que levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Então, o ato de tirar as vestes de cima do corpo significava dispor-se para trabalhar. Porém, subentende-se melhor que o ato de cingir-se com uma toalha implicava estar com as pernas e os braços livres para fazer o trabalho.
Era o exemplo que Jesus queria dar aos seus discípulos e o fez de modo nítido. Eles viram. Então, ele não teve qualquer constrangimento em estar com as pernas ou os braços livres para abaixar-se e lavar os pés dos discípulos. Não. Era, de fato, um gesto pessoal de humildade, feito pelos reis dos reis e Senhor dos senhores. No segundo ponto do terceiro tópico diz o seguinte: o caminho humilde de Jesus, através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. E dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. E assim, não haveria espaço para disputas. A fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Então aqui nós vemos uma disputa calada de poder da parte dos discípulos. Do versículo 15 até o 17. Então aqui Jesus, ele havia percebido que ali estava havendo entre os discípulos uma disputa de poder, de proeminência, de liderança, de chefia, como Marcos narrou em seu evangelho, lá no evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 34. Então ali, aqueles discípulos já se preocupavam sobre quem assumiria o comando do grupo depois da morte de Jesus. É que nem nos dias de hoje, né? As pessoas muitas das vezes estão mais preocupadas com a posição, com a cadeira, com o título do que fazer a obra do Senhor. E aí acaba perdendo muito tempo falando, se ciumando, ali machucando seus companheiros, do que fazendo o que realmente Jesus mandou fazer. Então, nesse estado de espírito, cada discípulo esperava ali que o outro fizesse o serviço menor e, por isso mesmo, nenhum deles se dispôs a fazer o serviço de lava-pés ou de lavar uns pés dos outros. Então, como futuros líderes da igreja, não podiam começar erradamente. A igreja seria dinamizada não pela ostentação de algumas e a presunção de outros, mas sim pelos comportamentos contrários ao sistema mundano. Olha só que interessante. A igreja, ela teria que ser cimentada na humildade, no serviço, no amor ao próximo e no respeito às pessoas. Então, na verdade, Jesus interrompeu ali aquela disputa do poder dos discípulos e assumiu ele a postura de inferioridade de um serviçal da casa. E foi uma ação na mudez de palavras que significou um grito na consciência dos discípulos. E depois disso tudo, Jesus disse lá no versículo 13 e o versículo 14: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Entendeu? Então nós temos aí, né, o exemplo de Jesus. No terceiro ponto do terceiro tópico fala o seguinte: um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade.
Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim, sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. A humildade se apresenta cingida, como diz João capítulo 13, versículo 4. Então, mais uma vez aqui, voltamos à palavra cingir, que significa primordialmente estar à volta. Circundar, prender ou ligar em volta. Então, nesse ponto, aprendemos que humildade rejeita a presunção humana. O paradigma do reino que Cristo deixou como sinal não é a imponência, mas a humildade. Não é a supremacia, mas a submissão. Não é ali a conquista de posição, mas o serviço. Não é a exaltação, mas a humilhação. Não é a sofisticação, mas a simplicidade. Não é a superação do outro, mas o amor ao próximo. Então, a igreja não pode entrar no jogo de competição para ver quem é mais, quem tem mais, quem faz mais. Não, queridos. A dignidade não está em quem oferta mais, e sim em quem serve mais. Sem ter o foco em quem foi abençoado. Então, o verdadeiro crente é alguém pronto para servir a Deus e a igreja do Senhor. O que Jesus quis ensinar quando lavou os pés dos discípulos é que a exaltação maior no reino de Deus está no servir. E nunca esperar pelo outro para servir. E servir com alegria ainda. Então, a humildade, ela não tem preconceitos. Na experiência humana, a humildade é interpretada como uma virtude frágil, que diminuiu o ser humano, que tira ali o brilho das pessoas, ou que reduz uma pessoa a ter um sentimento de fraqueza e inferioridade. Agora, a Bíblia declara que Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo e resgatar os valores morais perdidos. Então, para esse resgate, foi a humildade de Jesus que tornou possível a manifestação da graça de Deus, sem fazer distinção de classe social, de raça ou de língua. Então, ele submeteu-se ao vitupério do Calvário, foi cuspido, foi ferido, mas também foi capaz de suportar a afronta da cruz para conquistar ali a glória da libertação dos filhos de Deus. Então, o verdadeiro Deus, O verdadeiro Deus nos deu exemplo. E os verdadeiros discípulos de Jesus não pode evitar o caminho da resignação. O nosso ego precisa ser subjugado ao Espírito Santo. O orgulho precisa ser desmascarado. A soberba precisa perder a pose e a presunção deve cair por terra e dar lugar ao espírito humilde. Então, a humildade nunca se assenta, ela está sempre de pé, tá? A humildade cristã, meus queridos, é aquela que leva as cargas uns dos outros, como Paulo ensinou lá em Gálatas, Capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então,
Vamos para a conclusão? O que a conclusão aqui nos diz? Nessa lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8, ele disse o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, na verdade, Jesus redefiniu o padrão de grandeza no reino de Deus, dizendo: o maior é o que primeiro serve. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 24 ao 27. Então, serviço e submissão são atributos de maturidade e grandeza no discipulado cristão. Amém? Vamos para o nosso exercício, corrigindo aqui, revisando o conteúdo. Na primeira questão diz o seguinte: segundo João 13, como se manifestava o ato de cingir-se? Resposta: no capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas de suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas de suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Segunda questão: conforme a lição, o que a humildade representa? Resposta: a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Terceira questão: por qual razão Jesus trocou os papéis de Senhor e servo em João 13, segundo a lição? Resposta: ele deliberadamente trocou o papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Quarta questão: o que Jesus percebia sobre os discípulos, conforme abordado na lição? Resposta: o nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior, como diz Lucas 22, 25 a 27. Quinta e última questão: para que propósito a vida e os ensinamentos de Jesus nos convidam? Resposta: a vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. E aqui nós encerramos mais esta lição de número 8 do segundo trimestre de 2025. Tá? Que Deus possa abençoar você. Não esqueça de se inscrever em nossos canais, em nossas redes sociais aí para estar aí recebendo semanalmente estudos bíblicos da palavra do Senhor, escola dominical, estudos bíblicos teológicos, também doutrinários, tá? Para melhor você ter aí acesso a conteúdos doutrinários da palavra do Senhor. Não esqueça também de ativar o sininho para você estar sendo notificado. Amém? Deus querido,
Te agradecemos, Pai, por mais esse estudo, por mais esse tema, mais essa lição. Pai, a respeito, Senhor, da humildade, Senhor. Tu nos deu exemplo, Pai, que nós possamos seguir esse exemplo, meu Deus. Abençoa, Senhor, a cada professor, a cada aluno. Abençoa a cada classe, Pai, a cada vida que estará aqui assistindo esse estudo. Abençoa com a tua poderosa mão, Pai. É o que nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.